Sampaoli cobra o time. Número de jogadores utilizados é reduzido por Sampaoli. Maracanã é notificado pelo Procon e Luiz Araújo em boa fase. Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva para acompanhar as novidades dos bastidores do Mengão e dessa forma você também estará ajudando o canal a crescer. Jorge Sampaoli chama a atenção por não ter repetido nenhuma das 32 escalações que mandou a campo desde a chegada ao Flamengo. Mas o mesmo não acontece quando o assunto é variar jogadores. Contratado por 9 milhões de euros em maio, Luiz Araújo, que só pôde atuar a partir de julho, soma 10 jogos pelo Flamengo. São apenas 322 minutos até então, mas as oportunidades e as boas atuações tornaram-se constantes em agosto. Fez bons jogos contra o Olímpia, São Paulo e Grêmio. No Paraguai, deu mais dinâmica ao time. Diante dos paulistas, mudou a cara do jogo com verticalidade, dribles e velocidade. Na última quarta-feira, substituiu o Gabigol e foi um desafogo no momento em que os gaúchos se lançavam ao ataque. Alan tem também 10 jogos, porém soma mais minutos, que são 572. O volante chegou para ser titular absoluto, mas ainda não conquistou tal status. Iniciou 4 partidas. Apesar do panorama do momento, a tendência é que se junte aos mais utilizados nos próximos meses, por conta de sua combatividade e da boa saída de bola. Everton Cebolinha é quem vem perdendo mais espaço. Nos últimos 3 jogos ficou no banco, mas não entrou. Foi titular contra o Cuiabá, derrota na qual Sampaoli usou um time relativamente reserva. E nos 3 jogos anteriores ao vexame no Mato Grosso, teve poucos minutos contra o Grêmio, Atlético Mineiro e Olímpia. Artilheiro do time na temporada com 27 gols, Pedro começou a perder a titularidade em junho, quando Bruno Henrique voltou a fazer gols e a jogar bem. Depois disso, o centroavante nunca mais teve sequência. Para piorar, as oportunidades escassearam ainda mais após o episódio com o preparador físico Pablo Fernandes, que deixou o clube após dar um soco no rosto de Pedro em partida contra o Atlético Mineiro, no vestiário. Pós-agressão, Pedro foi suspenso do jogo de ida com o Olímpia por ter faltado a um treinamento. Na sequência, jogou os 90 minutos com o time reserva com o Cuiabá e entrou nos segundos tempos dos duelos com São Paulo e Grêmio. O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 na quarta-feira em partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, o Flamengo tinha vantagem de 2 jogos no placar, já que venceu a ida por 2-0. No entanto, vale ressaltar, o mais querido foi eliminado da Libertadores em situação semelhante, no qual chegou para o embate diante do Olímpia nas oitavas de final, jogando por um empate. Porém, o Fla foi derrotado por 3-1 na quinta-feira e se despediu do torneio continental. Flamengo e Fluminense administram juntos o consórcio Maracanã. Agora, a dupla foi surpreendida com uma notificação do Procon do Rio de Janeiro, que pode pedir a interdição do estádio. A ideia do órgão que cuida dos direitos do consumidor é apurar as informações sobre torcedor baleado no local na partida do Tricolor contra o Argentino Júnior. O jogo entre Fluminense e Argentino Júnior aconteceu no dia 8 de agosto, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na ocasião, um grupo de torcedores e as equipes de segurança do Maracanã entraram em confronto. No meio da confusão, um torcedor argentino foi baleado e 4 membros de organizada foram detidos pela polícia militar. Por conta disso, o Procon notificou o consórcio que administra o Maracanã para cobrar explicações sobre o ocorrido. As informações foram divulgadas inicialmente pela Band News. Segundo o Procon, que é vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, o consórcio Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, foi notificado pelo Instituto Municipal de Proteção à Defesa do Consumidor, na quinta-feira. Agora a dupla tem um prazo de 24 horas para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Na vitória do Flamengo sobre o Grêmio, o rubro-negro foi escalado com Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol do meio para frente. Por pouco, o outro nome apareceu entre os titulares, Luiz Araújo. O técnico Jorge Sampaoli revelou que tinha a intenção de escolher o ponta na semifinal da Copa do Brasil e deixou em aberto a possibilidade do camisa 22 ganhar uma posição na equipe em breve. Hoje, eu tive dúvida se começaria com o Luiz Araújo. Ele está num nível superlativo, disse Jorge Sampaoli em entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Grêmio. Apesar de não ter iniciado o duelo, o ponta teve papel importante no triunfo rubro-negro. Luiz Araújo entrou em campo aos 17 minutos
minutos do segundo tempo, no lugar de Gabigol. No momento, o Grêmio era melhor no jogo e havia acertado a trave aos 14 minutos, com Ferreirinha. Após a substituição, o rubro-negro retomou o controle da partida e conseguiu matar o duelo aos 28 minutos, com Arrascaeta. Nos 29 minutos em que esteve em campo, Luiz Araújo deu 4 chutes, sendo um em direção ao gol. Além disso, o ponta deu um passe decisivo, tocou na bola 21 vezes e recebeu 2 faltas. O camisa 22 tem agradado Sampaoli e a torcida do Flamengo. Contra o São Paulo, no domingo, o ex-Atlanta United sofreu o pênalti que garantiu o empate do Mengão na 19ª rodada do Brasileirão. Contratado no meio do ano, Luiz Araújo tem 10 jogos com a camisa do Flamengo. No entanto, o jogador foi titular em apenas 2, contra Palmeiras e Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante vive a expectativa de receber nova oportunidade no domingo, quando o mais querido enfrentará o Coritiba pela 20ª rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Nos bastidores do jogo que garantiu a classificação do rubro-negro à grande final do torneio nacional de mata-mata, o discurso de Jorge Sampaoli chamou atenção. Antes do embate, o argentino destacou a importância de buscar o resultado, mesmo com vantagem no placar. Disse Sampaoli: "Uma coisa importante. Se vocês querem administrar resultados que têm a favor, vão sofrer. Vocês precisam buscar o jogo. Com um gol, podemos colocar tudo a perder. Não vamos fazer o jogo deles. Vamos buscar por todos os lados", disse Sampaoli em vídeo divulgado pela Flá TV nos bastidores da semifinal da Copa do Brasil.